Nós estamos de volta com a segunda parte da nossa aula sobre proteínas. E na última aula nós falamos das fontes de proteína, da importância das proteínas, de suas funções, e falamos um pouco também sobre aminoácidos. Nessa aula vamos continuar falando de aminoácidos, agora reconhecendo quais são os tipos de aminoácidos. Me lembro de ter falado a vocês que tem 20 tipos diferentes de aminoácidos e o que caracteriza cada um deles é a cadeia lateral. Vamos classificar os aminoácidos de acordo com essa cadeia lateral. As propriedades físico-químicas dessas moléculas dependem dessa cadeia lateral. Então, olhando para essa figura aqui, que nós vamos ver os tipos, observe aqui o que nós temos nessa figura. Temos aqui uma proteína, várias proteínas, na verdade, aqui. Observe que essa rodopsina está inserida na membrana, A gente observa que parte dessa proteína está voltada para o meio externo, que está em contato diretamente com a água do meio externo. Uma porção dela está voltada para o meio interno, que também tem água, é o citoplasma, mas porções consideráveis dessa proteína está interagindo com a bicamato de fosfolipídio. Como que nós entendemos a distribuição desses aminoácidos em cada local da proteína? Tem a ver com o quê? Bem, afinidade com a água, a gente chama isso de hidrofilia. Então, uma molécula que interage com a água positivamente é uma hidrofílica. E aquela que interage, ou que não interage com a água, interage com outras moléculas que são apolares, é chamada de hidrofóbica, ou seja, ela não tem afinidade com a molécula de água, entre aspas, tem medo da água. Então, essa característica de hidrofobicidade faz com que moléculas que são semelhantes interajam. Então, nessa figura aí, tanto desses canais iônicos, como qualquer outra proteína que seja inserida na membrana, ela tem uma interação com compostos apolares. E para isso, os aminoácidos que estão presentes também têm que ser apolares. Então, é importante reconhecer os aminoácidos e entender em que momento a célula vai produzir proteínas com porções que interagem com a água positivamente e porções que não interagem. Uma mudança, por exemplo, de um aminoácido que é hidrofóbico para um aminoácido hidrofílico pode resultar numa alteração dessa proteína, da função dessa proteína. Isso é um fenômeno chamado mutação, em que a mudança num único aminoácido pode alterar a função da proteína. Vamos reconhecer, então, cada um desses grupos de aminoácidos. Okay? Então, primeiro aqui, os aminoácidos que são hidrofóbicos. Os aminoácidos apolares, eles são hidrofóbicos. E nós temos um grupo de aminoácidos aí representado por glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina, que eles têm as suas cadeias laterais, observem, as suas cadeias laterais que estão destacadas em rosa, elas são alifáticas ou de cadeias abertas. E por natureza, elas são hidrofóbicas. Então, lembra aquela porçãozinha que estava interagindo com a bicamada de fosfolipídio? É provável que os aminoácidos sejam assim, certo? Sejam hidrofóbicos. Pode não ser esses, mas existem outros que são hidrofóbicos, mas necessariamente teria que ser. As interações hidrofóbicas também ocorrem, como você pode ver, tem cadeias, regiões da cadeia da proteína que podem interagir umas com as outras devido a essas mesmas características de hidrofobicidade. Então, esses aminoácidos citados aí, que são 7 aminoácidos, eles têm uma cadeia hidrofóbica, ou seja, suas cadeias laterais são todas apolares, tá certo? Ou seja, eles são hidrofóbicas, e devem sempre estar interagindo com outras moléculas que são apolares como eles. Além dessa aqui, nós temos aqueles em que os grupos R são aromáticos, de cadeia fechada, como você pode observar. Alifática seria aberta, seria fechada, os grupos R aromáticos. Então, fenilalanina, tirosina e triptofano apresentam esses grupos R aromáticos e, portanto, eles são apolares também, somam-se aos outros. A diferença aqui não é quem é apolar ou quem é polar. Nesse caso aqui,
é só quanto ao grupo R. Lá era alifático, isso aqui é aromático, mas ambos são apolares, tá bom? Esses aminoácidos aí, eles são aminoácidos apolares. É importante que você reconheça essas cadeias, né? Não nome por nome, tá certo? Mas entender quando é que elas são polares e quando que elas são apolares. Isso é um aspecto importante. Bem, seguindo aqui, o que é que nós temos mais? Nós temos aqueles aminoácidos que são polares. E polar, nesse caso, porque os seus grupos R são carregados. E aí você tem carregados positivamente ou carregados negativamente ou não carregados. Bem, os próximos são exatamente classificados assim, como não carregados, mas que são polares. Os carregados positivamente também são polares, porque você sabe, a água ela é um dipolo, né? Ela tem um polo positivo e um polo negativo, então ela interage tanto com moléculas que são positivas quanto negativas, né? E elas vão interagir também até mesmo com essas moléculas que são não carregadas, como é o caso aí. Então esses grupos R aí, da serina, da treonina, da cisteína, da asparagina e da glutamina, tem grupos, tem o radical R, né, a cadeia lateral, não carregada e, portanto, são polares. Esses são aminoácidos polares. Portanto, se a gente fosse colocar aminoácidos naquela proteína que citamos agora mesmo, aquelas porções voltadas para o meio externo ou aquelas voltadas para o meio interno, seriam constituídas de aminoácidos como esse aí, certo? Vamos ver que isso é importante também para a estrutura espacial das proteínas. É como que as proteínas podem assumir uma forma, por exemplo, de hélice, né? Uma forma beta pregueada, ou mesmo uma forma terciária, né? De estrutura espacial, baseada exatamente na carga ou no caráter hidrofílico ou hidrofóbico dos aminoácidos, tá bom? Bem, além disso, nós temos o que? O último aí são aqueles que os grupos R, ou melhor, que o grupo R é carregado positivamente. Portanto, são polares. Esses 3 aminoácidos aí tem uma cadeia longa, observe, não é? Tem uma cadeia de hidrocarbonetos aí, né? Ó, carbono, hidrogênio, mas tem um grupo NH3, um cátion positivo. Portanto, ele vai interagir com a água, né? É hidrofílico. Assim acontece também com a arginina e com a histidina. Observe que cada um desses grupos aí, tipicamente, eles são polares, tá bom? Além de carregados positivamente, o que nós temos? Temos aqueles que são carregados negativamente e que também são polares. Okay? O aspartato e o glutamato são exemplo disso, de aminoácidos com grupo R carregados negativamente e, portanto, são polares. Ok? Então, aí nós vimos o que nessa apresentação aqui? O que nós vimos nesse slide? Nós vimos que os aminoácidos eles são classificados de acordo com a sua cadeia lateral em aqueles que são polares ou apolares, né? Observando a estrutura de sua cadeia lateral, podemos distinguir isso. A importância é que a estrutura espacial dessas proteínas e a interação dela com outras moléculas, sejam polares ou apolares, essas porções devem ser constituídas por aminoácidos específicos. Uma mudança nesses aminoácidos pode resultar numa alteração funcional da proteína, tá bom? Nessa aula, então, nós encerramos pessoal, recapitulando as principais ideias do que nós falamos, ok? Falamos primeiro que muitos alimentos que nós utilizamos diariamente na nossa alimentação é rica em proteínas. Essas proteínas são moléculas grandes, têm que ser digeridas e os seus componentes têm que ser absorvidos. Falamos também que as proteínas exercem diferentes funções, né? Estrutural, hormonal, de transporte, enfim, uma série de funções que as proteínas exercem no organismo, justificando por que nós temos que produzir essas moléculas, né?
Falamos também que as proteínas elas são formadas de aminoácidos, ou seja, são moléculas grandes, macromoléculas, polímeros orgânicos, formadas de unidades menores, monômeros, chamados de aminoácidos. Falamos que os aminoácidos são compostos com uma estrutura química bem típica, onde nós temos um carbono quiral ligado a 4 grupos químicos diferentes, né? Esses 4 grupos químicos foram identificados na aula. Nós falamos que tem um radical amina localizado à esquerda, né, porque os aminoácidos eles são canhotos. Nós temos o grupo ácido mais voltado para a porção posterior da molécula. Mais para a direita nós temos um grupo que é o hidrogênio e mais embaixo, voltado também para a parte posterior, por assim dizer, da molécula, né? É o grupo R que caracteriza o aminoácido, ou seja, é o que nos permite dar um nome ao aminoácido. Okay? Nós falamos que os aminoácidos podem ser apresentados em 2 configurações, a configuração D e L, sendo que a configuração comum nas proteínas dos seres vivos em geral é a forma L, tá certo? Não a forma D. Se nós tivermos uma mistura racêmica, ou seja, uma mistura que tem os 2, a célula vai utilizar apenas o L, tá certo? Ou seja, o estereoisômero e enantiômero L é tão diferente do D quanto é a mão esquerda da direita, tá bom? Bem, e por último, os aminoácidos são classificados de acordo com o seu grupo R funcional. Vimos que podemos classificá-lo como polares ou apolares, dependendo da sua estrutura química, beleza? Bem, terminamos aqui essa primeira parte, mas voltamos depois falando sobre estrutura primária, estrutura espacial de proteínas, desnaturação, ok? Vamos falar isso na próxima aula. Vamos falar também sobre enzimas, uma parte importante da nossa aula, beleza? Espero vocês então na próxima aula. Até mais, tchau.